Prepare-se, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Este não é apenas mais um vídeo, é um encontro marcado com a palavra de Deus. Abra o seu coração, desligue-se de tudo ao seu redor e permita que o Espírito Santo fale com você. A mensagem de hoje vai tocar, transformar e renovar a sua vida. Fique agora com a ministração do homem de Deus, Pastor Carlos Cardoso. Que esta palavra alcance você onde quer que esteja. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 26, e o versículo de número 27. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo de número 26 e 27. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Evandro, todo o ministério, por estarmos fora das quatro paredes. É maravilhoso quando a gente sai para fora. O Evangelho precisa ser proclamado. Eu tenho certeza que Deus tem honrado esses 17 anos de cruzada e vai honrar essa também. Quero louvar a Deus pela vida da cantora Eliane de Oliveira, e nós temos uma admiração, a vida do seu esposo, é pastor Josué. Forte, Josué é forte. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Lucas 17, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, no final estará aqui nessa mesa alguns materiais. Eu tenho 2 livros que não são meu, é de um amigo, professor Paulo Passos, Cristianismo versus Espiritismo. É um livreto, mas um estudo para revelar as profundezas do Espiritismo, custa apenas R$20. Tem uma introdução ao livro de Levíticos também dele. E tem o nosso livro, Descomplicando o Apocalipse. Você sabia que só 5% da igreja estuda e lê o Apocalipse, porque todo mundo diz que é muito difícil. Então nós escrevemos um livro totalmente didático. No final de cada capítulo existem perguntas para você responder. E eu sempre digo, irmãos, a maior regra de hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia, e nós não precisamos nada além da Bíblia para entender a Bíblia. E se o Apocalipse está na Bíblia, ele tem interpretação. Quem fez o prefácio desse livro foi o pastor Napoleão Falcão. Cada livro custa R$50, os meus livros. Tem bem pouco. Se você puder adquirir, você vai estar abençoando a obra de Deus. Amém? Meus irmãos, Jesus, ele fez uma afirmação. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A pergunta que nós temos que fazer é: o que aconteceu nos dias de Noé? E a Bíblia responde quando nós lemos Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que como foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre elas mais lhe agradaram. Versículo 3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Repita comigo:
Diga assim comigo: nos dias de Noé, houve uma corrupção genética e espiritual. Veja que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Nessa era de internet, nós precisamos eliminar um veneno aqui. E o veneno é que tem muita gente que diz que esses filhos de Deus eram demônios, que tiveram relações com as mulheres e geraram os nefilins, uma anomalia, os gigantes. Mas veja que duas coisas nós precisamos entender. É que em todo o Antigo Testamento a Bíblia não dá respaldo para homens, demônios tomarem formas humanas. Nós vemos anjos tomando forma de homem, mas nós não vemos demônios na Bíblia tomando forma humana. Outra questão que nós temos que entender é que Jesus disse em Mateus 22:30 que no céu nós seremos semelhante aos anjos. E anjo não se casa e não se dá em casamento. Anjo não pode gerar filhos. Anjo não pode deixar sua genética aqui na terra. Os anjos caídos. Então nós vamos entender quem eram a geração dos filhos de Deus e quem era a geração dos filhos dos homens. E o que trouxe essa mistura. E o porquê Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então vamos lá. A geração conhecida como a geração dos filhos dos homens, na Bíblia a gente encontra 3 nomes para ela. A primeira é a geração cainita. A geração dos filhos dos homens era a geração de Caim. Alguns teólogos afirmam que a geração de Caim era a geração da serpente. E em 1 João 3,12, o apóstolo escreveu: não como o Caim que era do maligno. A geração de Caim era uma geração maligna, era a geração da serpente. E quando nós estudamos sobre a geração de Caim na Bíblia, a geração de Caim nos dias de Noé, ela estava infiltrada em tudo que envolvia aquela sociedade antes do dilúvio. Para você entender, nós temos que ler a Bíblia. E em Gênesis capítulo 4, versículo 17 a seguir, a Bíblia nos mostra o alcance e a malignidade da geração de Caim. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4, versículo 17, nós aprendemos que a geração de Caim edificou cidades e governou sobre as cidades. Olha o que diz a palavra: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Abra um parênteses para dizer que esse Enoque não é o que foi transladado. Caim edificou uma cidade e lhe chamou o nome Enoque, o nome do seu filho. O primeiro a edificar cidades e governar sobre as cidades foi a geração de Caim. Segunda coisa que nós temos que entender sobre a geração de Caim é o que está no verso 19. A geração de Caim destruiu a família tradicional. O casamento monogâmico entre um homem e uma mulher foi destruído na geração de Caim. Olha o que diz a palavra: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra se chamava Zilá. A poligamia, o homem ter mais de uma mulher, e a destruição da família tradicional veio da geração de Caim. Terceiro, a geração de Caim, quando nós lemos o versículo de número 21, ela dominou a arte, a música, o lúdico, o entretenimento, e o entretenimento daquela geração foi dominado pela geração de Caim. Olha o que diz o verso de número 21. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. A música,
a arte, o lúdico veio da geração de Caim. Tem mais, quando nós lemos a Bíblia, a geração de Caim dominou a arte da guerra e a tecnologia dos seus dias. Olha o que diz capítulo 4, versículo 22. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e o irmão de Tubal-Caim foi Naamã. A Bíblia vai nos informar que as armas utilizadas para a guerra no Antigo Testamento veio da geração de Caim. Tem mais, quando nós lemos sobre a geração de Caim, a geração de Caim era uma geração sanguinária, violenta. Caim matou Abel. Mas olha o que diz o versículo de número 23. A Bíblia diz 23. Disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, e escutai-me o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. A geração de Caim era uma geração sanguinária, era uma geração maligna. Mas existe algo mais forte sobre a geração de Caim, que é a geração que dominou os dias de Noé. É o que está no versículo 16. A geração de Caim não suporta a presença de Deus. Quando Deus tirou Adão e Eva do Éden, Ele não tirou o Éden da terra. Ele simplesmente fechou a porta do Éden. A presença de Deus estava ali. Era visível entre todos o jardim do Éden. Mas olha o que a geração de Caim fez, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quando nós estudamos sobre isso, nós entendemos que o mundo estava caótico, porque Caim edificou cidades e governou sobre elas, porque Caim destruiu o princípio da família tradicional criada por Deus, porque Caim dominou a arte, a música, o entretenimento dos seus dias, porque Caim dominava a guerra e a arte da guerra, porque Caim era violento, e aquela geração não suportava a presença de Deus. Mas é no meio de todo esse caos, e eu e você precisamos entender que o Senhor nunca vai perder para o maligno, glória a Deus. É no meio de todo esse caos que surge a geração dos filhos de Deus. Olha o que diz Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho e pôs o nome dele de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Glória a Deus. Olha o que Eva estava dizendo: Deus está me devolvendo um filho que vai honrá-lo, vai glorificá-lo, vai servi-lo, vai amar a sua presença, como meu filho Abel adorava, servia, glorificava e sacrificava. Aleluia, aleluia. E a geração de Sete é a geração dos filhos de Deus, que se corrompeu com a geração de Caim. Agora compreenda, a geração de Sete, ela foi a geração que estabeleceu o culto na terra. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. A imaginação do pregador é fértil, pastor Josué. Então imagine Sete sendo indagado por Enos, e Enos chegando para Sete dizendo: pai, eu quero saber o que acontecia lá dentro do jardim. Glória a Deus. E aí Sete olha para Enos e diz: todo dia, 6 horas da tarde,
o Criador descia para falar com teu avô Adão. Glória a Deus. Irmão, sabe por que Deus descia todo dia no Éden? Primeiro, Deus descia todo dia no jardim do Éden para colocar em equilíbrio o Éden. Todo homem é três. Você tem corpo, alma e espírito. E olha que coisa linda. Se o homem é três, ele precisa, pastor Edivando, de alimento para o corpo, de alimento para a alma e alimento para o espírito. Adão comia dos frutos da terra, mas quando Deus descia 6 horas da tarde, a presença de Deus alimentava a alma de Adão. E quando Deus falava, glória a Deus, ele alimentava o espírito, porque o homem só é completo quando ele tem a presença e a palavra. Glória a Deus. Eu vou repetir: o homem, a mulher, ele só é completo quando ele tem presença e tem palavra, quando ele tem alimento para a alma e alimento para o espírito. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu abro um parêntese para dizer porque Deus descia todo dia. Deus descia todo dia porque Deus é um Deus de relacionamento diário. Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor disse assim: porque 2 pecados o meu povo comete contra mim. Deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Olha o que Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, levanta a mão. Eu estou vendo muita conversa aqui, e a prioridade aqui é a palavra. Levanta a tua mão e dá glória por alguns minutos. E não perca atenção, porque nós somos libertos pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Compreendo o que Deus estava dizendo. Para o povo beber água, ele tinha que ir na fonte. A mulher samaritana foi no poço de Jacó pegar água. O povo tinha que ir no manancial buscar água para trazer para casa. E olha o que Deus está dizendo: o meu povo cometeu 2 pecados contra mim. Primeiro pecado, me deixou o manancial de água viva, e criaram para si cisternas rotas que não retêm água. Então o que o povo fez? Criou caixas d'água que retia a água da chuva, para não ir até a fonte. E, meus irmãos, nós estamos vivendo de cisternas. Você ouve uma mensagem tremenda domingo, você chega no pastor ou no pregador e diz: que mensagem, estou alimentado para a semana toda. Cisterna. O pão de hoje é para hoje. O maná descia todo dia no meio de Israel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus dá. É hora de quebrar as cisternas e voltar para o manancial de água viva. Oh, glória a Deus quer se renovar, e Deus quer se relacionar contigo diariamente. Quem entende essa palavra, diga glória a Jesus. Agora imagine Enos ouvindo isso. O que Enos fez? Levantou um altar. Se o meu vô falava com o Criador todo dia, eu quero voltar a me relacionar com Ele. Glória a Deus. E o culto volta a ser estabelecido na terra pela geração de Enos. Segundo, na geração de Sete, a geração dos filhos de Deus, se levantou pregadores. O primeiro pregador foi Enos, porque a palavra era transmitida de pai para filho. E para Enos estabelecer o culto, ele consultou a palavra da boca do seu pai. Segundo pregador que surgiu na geração de Sete foi Enoque. A Bíblia vai dizer em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E aí, quando você lê esse versículo, porque esse Enoque aqui de Gênesis 5 é o filho de Sete, da geração de Sete.
Aí não está dizendo que Enoque era um pregador. Mas, meus irmãos, em Judas, versículo 14, 15 e 16, a Bíblia diz que Enoque era um pregador, mas Enoque não era um pregador qualquer. Sabe o que Enoque pregava? Deus trará juízo na terra contra toda impiedade cometida contra ele. A mensagem que Enoque carregava era: Deus vai visitar a geração de Caim com juízo. E Enoque achou tanta graça que Deus disse: Enoque, vem andar comigo na glória. Eu louvo a Deus pela história de Enoque, porque eu prego para uma geração que vai provar o que Enoque provou. Glória a Deus. Assim como Deus tomou Enoque da terra, a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu tenho convicção que eu e você somos a geração da volta de Jesus. Quem acredita ainda que ele vai voltar, abra a boca e dá glória ao nome dele. Aleluia. O terceiro pregador da geração de Sete foi Noé. Mas só tem um versículo na Bíblia que diz que Noé era pregador. 2 Pedro 2,5. A Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. O que Noé pregava? A terra será destruída por água. Ele foi um pregoeiro de justiça. Através do que Noé pregava? Verbalizando e construindo a arca. Porque a arca era uma pregação. A arca era um sinal que a terra seria visitada pela ira de Deus. Aleluia. Além da geração de Sete estabelecer o culto, além de Deus levantar pregadores e profetas na geração de Sete, olha que coisa linda, a geração de Sete preservou a família tradicional. Gênesis capítulo 6, versículo 18, é Deus falando com Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e a mulher dos teus filhos. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Quantos casais entraram na arca? Não houve espaço para poligamia na arca, porque a geração de Sete preserva a família tradicional. Glória a Deus. Mas veja que o que Jesus disse é muito forte, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Os filhos de Deus, a Bíblia diz que eles olharam para as filhas dos homens e viram que era formosa. A palavra formosa ali no hebraico é beleza falsificada. É filtro do Instagram. Que você olha para o filtro, você vê uma coisa. Quando você vai pessoalmente, você fala: misericórdia. É beleza falsificada. Os filhos de Deus se iludiram pelo falso, e eles se misturaram com o falso. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 6,5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: parei de desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A palavra arrependimento aqui para Deus no hebraico é mudança de pensamento. Então Deus mudou o pensamento acerca do homem. Agora, existe algo na história de Noé que poucos pregadores pregam. Porque Deus não salvou nenhum bebê e nenhuma criança do dilúvio.
Isso não quer dizer que Deus não salvou as crianças, porque Deus não tem o culpado por inocente e o inocente por... Todas as almas que morreram na inocência foram salvas. Mas por que Deus matou todos? Porque a genética e a espiritualidade estava corrompida. Esta geração, quando Deus disse que a maldade havia tomado, e a Bíblia vai dizer que todo o desígnio do coração da humanidade era mau, não havia espaço para aquela geração inteira para se arrepender dos seus pecados. Eles cometiam pecados e achavam que estava tudo bem. Se fosse nos dias de hoje, Noé pregando que viria o juízo, o grupo ia dizer: Noé, Deus é amor, jamais Deus vai operar algo dessa magnitude. Deus nos ama, é graça, esse juízo não existe. E sabe o que acontece, meus irmãos? Deus, no meio de todo esse caos, e é aí que eu acho lindo a palavra, porque Deus não precisa de uma multidão de pessoas para estabelecer a sua vontade. Deus precisa apenas de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um ancião, que esteja disposto a ouvir a sua voz e lhe obedecer. No meio de todo esse caos, Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Deus é uma estrutura para Noé, uma arca. Irmãos, a arca de Noé, só para você entender a dimensão da arca, cabia dentro dela 500 vagões de trem. O primeiro transatlântico do planeta Terra. A estrutura naval que Deus deu o tamanho, a largura, as portas, as janelas, tudo foi Deus que deu. E eu acho lindo que Hebreus 11:7, a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, porque não havia chuva torrencial sobre a terra até aqueles dias, a Bíblia diz que ele creu, e por ele crer, ele construiu a arca, pela qual Deus condenou o mundo de então, e ele foi feito herdeiro da justiça de Deus. Aleluia. Por 100 anos Noé construiu a arca. Alguns chegam a dizer 120, mas vamos ficar com 100 anos. 100 anos o povo vendo aquela estrutura se levantando. 100 anos o povo ouvindo: Deus vai trazer juízo sobre a terra, e a terra será inundada. E quando Noé pregava, anunciava, como é que estava o povo? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em... O versículo mais forte na minha visão da história de Noé é Gênesis 7:16. A Bíblia diz que quando chegou a hora, Deus mandou os animais entrarem, e eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Agora presta atenção. E o Senhor fechou a porta após ele. Não foi Noé que pegou uma corda para fechar a porta. Deus lacrou a porta. E eu pergunto: Deus foi injusto? Ele avisou, mas ninguém queria acreditar. Ninguém queria acreditar. O sinal estava lá, a arca estava diante de todos, o sinal. A mensagem havia sido pregada, mas ninguém queria acreditar no que Deus estava falando.
Agora presta atenção. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho. A geração de Caim passou para a humanidade através das noras de Noé. A ponto que, se você fizer uma exegese de Mateus 23, Jesus lembra do sangue de Abel que Caim matou. E agora, diante da humanidade, só existe duas gerações. A gente divide o mundo por classe econômica, classe A, B, C, D, agora tem até a C, né? A gente divide o mundo por raça, preto, branco, pardo, claro, branco, e aí existe um monte de classificação. A gente divide o mundo por continentes, 5 continentes. Mas quando Deus olha do céu à terra, Ele só vê duas gerações. A geração dos filhos de Deus e a geração de Caim. Só que presta atenção, que o que aconteceu na geração de Caim está acontecendo agora. Primeira coisa que você precisa entender: a geração de Caim edificou cidades e governou sobre elas. Quem é os nossos prefeitos, governadores, presidentes, primeiros ministros? Os filhos de Deus ou os filhos de Caim? Toda a política mundial agora, ela trabalha unicamente para a manifestação do Cristo. E eu preciso falar algo com muito cuidado aqui, porque estamos em ano eleitoral. E a melhor forma do diabo conquistar os seus propósitos é dividir o povo. Tem famílias divididas por causa de política, tem igreja dividida por causa de política. E escute, porque eu vou falar com muito cuidado. Nós precisamos de políticos na política, porque o reino de Deus tem que estar em todo lugar. Mas compreenda que não importa quem estiver governando, nada para com o poder da igreja. Porque Jesus disse em Mateus 16, 18, e essa promessa continua sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. A igreja que mais cresce no mundo é na China, e na China pastores estão sendo presos, templos fechados, mas a igreja continua existindo. Fidel Castro prendeu pastores, ele levou pastores ao martírio, arrancou perna, arrancou olho de pastores. Existem pastores em Cuba até hoje que não tem unha, que não tem globo ocular, mas a igreja está de pé em Cuba, a igreja está de pé na Coreia do Norte, a igreja está de pé na China, porque a igreja não depende de governo da terra para existir. Quem governa essa igreja é aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, e não existe poder que subsiste o poder dessa igreja. Era bacando remaia. Agora os filhos de Caim vêm para cá receber oração. Os filhos de Caim se convertem. Os filhos de Caim entram em todas as religiões, porque eles querem os votos dos salvos. É por isso que eu quero te dizer, meu irmão, vote, mas vote com sabedoria. Mas compreenda, não importa quem esteja no poder, a igreja continua de pé. O Coliseu não parou a igreja, o Império Romano não parou a igreja, a Revolução Francesa não parou a igreja. Nada consegue parar essa igreja, porque essa igreja está de pé, do Pentecoste ao arrebatamento. Glória ao nome de Jesus. E eu falo isso porque nós temos a maioria de deputados e senadores de centro-direita, e todas as pautas que geraram uma escravidão nessa nação foram aprovadas. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Nós estamos refém de um Estado que endividou todo mundo. 82% da população brasileira está quebrada. Nós estamos diante de um governo que liberou as bets, e 55% de crentes estão jogando bets. Não dizima, não oferta,
mas alimenta o tráfico, o contrabando, a prostituição, porque os donos das betes é o narcotráfico e o sistema. As betes, irmão, presta atenção, as betes lucraram mais que o agronegócio. Você sabe o que é isso? Eu tenho um amigo meu pregador, que está na Grécia. A dívida gerada por jogos foi de 400 mil reais. Eu atendi um jovem agora, que se separou da esposa, porque ele estava guardando 100 mil reais para reformar a casa, e a esposa gastou tudo. Nós tivemos essa semana um policial reformado que se suicidou por 1 milhão de dívidas. E quem aprovou isso? Foi a direita, o centro e a esquerda. Compreenda que leis estão sendo aprovadas que vai contra todo o nosso princípio. E nós estamos vendo que existe algo que rege sobre a política. É a geração de Caim. É o espírito do anticristo preparando o cenário. E me desculpa a sinceridade, pare de idolatrar político. Comece a adorar Jesus e servir o reino de Deus. Era bacana, Juremaia. Se Deus permitiu o que Ele permitiu na última eleição, foi para mostrar para a igreja que Ele não depende de homem para governar. Ele continua sendo o rei da igreja. Mas o veneno de Caim está na política. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, será nos dias da sua vida. Agora presta atenção. A geração de Caim destruiu a família tradicional. A poligamia. Meu irmão, o divórcio chegou no nosso meio. Deus é o Deus da família. A Bíblia diz em Malaquias 2 que Ele odeia o repúdio, Ele odeia o divórcio. Mas a cultura de Caim está no nosso meio. Você tem que ser feliz. O hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? Prazer a qualquer custo. Escute. 70% de adolescentes e jovens que estão se automutilando, 70% de jovens que estão se suicidando e se automutilando são de pais separados. Sabe por quê? Porque quando há um divórcio, a proteção da família cai. Nós estamos vivendo uma geração de jovens, e eles estão no nosso meio, que não conseguem se identificar, meninas lindas como mulheres, jovens que não conseguem se identificar como homem, que chega na escola e na faculdade e vai ouvir o professor doutrinar ele. Você tem que ser feliz. Você nasceu assim, não adianta você lutar contra a tua natureza. Você sabia que foi nesse governo que o termo mãe e pai foi tirado da certidão de nascimento? E quando uma criança nasce, é escrito lá, mãe que gera. Não é mãe, é pessoa que gera. Porque o princípio de pai e mãe não pode estar na mente dessa geração. Nós estamos vendo os banheiros de shoppings e aeroportos. Você encontra homens e mulheres dentro de banheiro, mulher dentro de banheiro de homem, homem dentro de banheiro de mulher. A geração de Caim. E sabe qual é o problema? Eu digo à igreja, os filhos de Deus se misturaram com essa cultura. Isso está no nosso meio. E quando você confronta pela Bíblia, tem um grupo de crente que fecha a cara e diz, não é bem assim. A geração dos dias de Noé também dizia, não é bem assim. Mas meu irmão, o que rege essa igreja não é denominação, não é CNPJ, é o poder da palavra.
Jovem, você nasceu mulher e você vai casar e vai ter filho. Jovem, você nasceu homem, você vai casar e ter família. O divórcio vai bater em retirada. Esse veneno vai cair por terra na tua casa. A tua família vai entrar no arrebatamento da igreja, e ela é blindada pela arca da salvação. Quem acredita no poder da palavra, diga glória ao nome de Jesus. Era bacana, ô meu irmão, levanta a tua mão para o céu, porque eu estou recebendo palavra do céu. Quem vai bater em retirada da tua casa são os demônios. Quem vai bater em retirada da tua casa é a agenda woke, a agenda progressista. Ela vai ser aniquilada. O que vai prevalecer na minha família e na tua família é o poder do projeto de Deus e da palavra de Deus. Você está sendo limpo pela palavra, você está sendo regenerado pela palavra. E se você crer, abra a boca e dá glória àquele que te trouxe para essa cruzada. Aleluia! Terceiro, a geração de Caim dominou a arte, a música, o entretenimento. Meus irmãos, se você soubesse o que é Facebook, Instagram, ChatGPT, só vou dar um exemplo. Essa semana um homem no Espírito Santo aqui no Brasil, ele conversou com o ChatGPT como matar o filho dele de 8 anos para não pagar pensão. Você sabe o que o ChatGPT fez? Só para você entender o sistema de monitoramento que nós estamos vivendo, é o sistema do anticristo. O ChatGPT mandou uma mensagem para o FBI nos Estados Unidos com todo o print da conversa. A inteligência artificial anunciou a morte da criança ao FBI. O FBI entrou em contato com a Polícia Civil no Espírito Santo, que prendeu o pai, que queria matar o filho por causa da pensão. Mas o que eu quero que você compreenda? Não há privacidade nenhuma em rede social nenhuma. E eu vou dizer, se o céu abrir as tuas conversas privadas aí, porque não é só o céu que sabe, o diabo sabe, o governo sabe. A geração de Caim, sabe o que fez a geração de Caim? Distraiu o povo. Você sabe qual é a média de brasileiro online? A média de um brasileiro online hoje é de 6 a 9 horas por dia, vendo vídeo no TikTok, e o teu dedo passando numa tela. Tem pessoas que já estão agoniadas aqui pensando, esse pastor não vai parar de pregar, sabe por quê? Porque você não suporta mais ouvir 1 hora de Bíblia. O cérebro dessa geração não suporta ouvir 1 hora de Bíblia, porque o cérebro dessa geração está cansado de ficar passando o dedo numa tela, e ali vai 1 hora, 2 horas, e aí você está rindo. Só que olha o que é o entretenimento. Imagine que eu gosto de carro antigo, e eu gosto de carro antigo, eu tenho um Fusca. E imagine que o pastor gosta de agricultura. Se você pegar o meu celular, os meus algoritmos só vai me entregar o quê? Carro. E vai pegar o celular do pastor, só vai entregar para ele agricultura. Você sabe o que é isso? O entretenimento fechou você dentro de uma bolha, que você não enxerga nada do que está acontecendo à tua volta. E aí, eu quero dizer, se você pegar a indústria da moda, por exemplo, lá no meu Instagram você vai ver o show da Adidas, que lançou agora um monte de tênis, bota, roupa. O lançamento da Adidas é diabólico. Você só vê pessoas vestidas de preto como que se estivesse dentro de um apocalipse. Se você pegar todos os lançamentos de moda, é demônios, invocação de espírito. Ninguém cria um desenho, um brinquedo, uma série, um filme
uma novela sem ter uma mensagem para perverter a mente humana. E eu vou dizer as dorameiras, né? Você sabe que é dorama? É novela coreana. Ah, pastor, mas não tem beijo, não tem abraço, não tem cena de sexo. Mas sabe o que o dorama faz na mente de uma mulher? Ela faz a mulher criar um príncipe encantado. Ela quer um homem romântico, um homem que beija, um homem que abraça, um homem educado que abre a porta do carro, que puxa a cadeira, que saiba falar. Mas você casou com um cearense, trabalhador, que nunca ouviu o pai dizer que amava a mãe. Não dizia que amava, mas o pão nunca faltou na mesa. A demonstração de amor dele não vai ser como você quer, mas ele demonstra que te ama sendo homem, trazendo pão para dentro de casa, não deixando faltar as coisas na tua família. Sabe o que acontece? Tem um monte de gente se iludindo, criando o mundo da imaginação. Meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia, acorda enquanto é dia, mulher e homem de Deus. Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê a comunhão? Aleluia. Só que eu quero que você compreenda, porque o que eu vou falar aqui é muito sério. Eu vi uma pesquisa, isso daqui é científico, porque a gente tem que dizer agora que é científico, porque só a Bíblia não adianta, porque as pessoas querem uma base científica. Olha como é feito um desenho animado para o teu filho. Eles colocam um monte de criança agora numa sala. E imagine que aqui do meu lado esquerdo está o desenho todo colorido, som todo colorido. E eles colocam do lado direito uma família. A mãe limpando a casa, a mãe colocando a mesa, o pai chegando do trabalho. Aí a criança está assistindo. Todas as vezes que a criança tira, porque a criança vai ficar vibrada aonde? No colorido e no som. Todas as vezes que a criança tira o olho do colorido e vem para a família, eles vão lá e mudam a cena. Por quê? Porque eles querem que essa geração inteira seja desconectada da família. Agora presta atenção. Eu fico assombrado quando eu vejo um crente pegar um celular num culto a Deus e entregar na mão de um filho. Isso é um crime. Mas sabe aonde está acontecendo isso? Dentro da igreja. Uma criança de 0 a 2 anos de idade, ela jamais poderia ser colocada na frente de uma tela. De 6 a 12 anos, no máximo 1 hora por dia. Esta geração está com o cérebro acelerado. E me desculpa a sinceridade, sabendo que existe o autismo, existe TDAH, eu não estou descartando nada disso. Mas muitas crianças é só tirar toda a tecnologia e ela vai voltar ao normal. O diabo quer essa geração inteira. Lembre-se do que aconteceu nos dias de Noé. Aquela geração de crianças, jovens e adolescentes foram engolidas pelo dilúvio, porque elas foram tão corrompidas. Meus irmãos, você não tem noção do que acontece em jogos. Eu tenho uma irmã que me segue no YouTube. Ela, olha só, ela tem mais de 40. Sabe o que Deus falou com ela? Que ela sempre gostou de jogo. Começa a jogar. E ela começou a livrar um monte de adolescentes do suicídio, sendo aliciados para encontros satânicos, desafios diabólicos. Eu quero dizer, meu irmão, quem manda na tua casa, pai e mãe, é você. E se você não tem acesso ao celular do teu filho, você deveria se preocupar, porque enquanto ele está comendo e bebendo e dormindo dentro da tua casa, você tem autoridade sobre ele. E antes que uma catástrofe aconteça, acorda, porque a geração de Caim está envenenando esta geração inteira. Meu Deus, aleluia.
o sangue de Jesus tem poder, porque nós estamos vivendo nos dias semelhantes aos dias de Noé. Está acontecendo. Está acontecendo. Aleluia. A Bíblia diz que a geração de Caim, a geração de Noé, aleluia, glória a Jesus, a geração de Caim, ela dominou a arte da guerra. Meus irmãos, talvez você não saiba, porque muita gente, felizmente hoje, a gente tem 3 veículos assombrosos. Primeiro, teoria da conspiração. Quando você fala alguma coisa muito forte, a primeira coisa que vem na mente da pessoa, isso é teoria da conspiração. Segunda coisa é fake news. E agora é IA. Quando a pessoa assiste algo muito forte, ela não quer acreditar que aquilo é verdade, e a primeira coisa que vem na mente dela é o quê? É IA. Por quê? Porque o diabo criou um mecanismo para ninguém acreditar na verdade. E a guerra da Rússia e a Ucrânia foi só para liberar todo o armamento velho. Pode pegar o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, você vai ver tanque velho, bomba velha. Todos os países que tinham armamento mandaram para a Rússia. A China, a Índia, os Estados Unidos, a Rússia, a Coreia do Norte, todos mandaram armamento. Fizeram a limpa. Para quê? Para as novas armas. Meu irmão, Vladimir Putin esses dias lançou um míssil hipersônico em Kiev, que assombrou a Ucrânia. Se você não sabia, na guerra da faixa de Gaza, Israel está sendo investigado, porque dizem que Israel utilizou uma arma que evaporou, isso está na internet, é só você pesquisar para depois você não sei o que é teoria, evaporou 3 mil palestinos. Você sabe o que é evaporar? Fez desaparecer. E você sabia que essas armas estão na Bíblia? Estão na Bíblia. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. A Bíblia diz que esta será a praga com que o Senhor vai ferir a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles ainda em pé. Você sabe o que é isso? É o poder, meu irmão, de uma arma que desintegra a matéria sem antes ela cair no chão. Olha o que diz Sofonias capítulo 1, versículo 17 e 18. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Agora olha aqui, o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Isso daqui está chegando na terra. O verso 17, o dia do Senhor se aproxima. Não será dilúvio, será fogo. A ira de Deus se aproxima. Olha o que diz o verso 18: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará uma destruição total e repentina sobre todos os moradores da terra. Você nunca vai ver um rato construindo uma ratoeira, mas os homens já criaram as suas armas de destruição em massa. A palavra está se cumprindo. Aleluia. E como é que está a igreja? Como é que está você, filho pródigo? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, louco para chegar segunda-feira para ver o Brasil jogar contra o Japão.
Ai, glória. Você vai dizer, pastor, o senhor não é da terra? Não, meu irmão, eu tive no Coliseu. Eu tive no Coliseu. E você sabe o que é o Coliseu? É uma arena que 80 mil pessoas viram os crentes sendo devorados por leões, crentes sendo queimados vivos, e os romanos se alegrando. Você sabe o que é futebol? É pão e circo. Enquanto você fica olhando 22 homens correndo atrás de uma bola, as almas estão sendo totalmente alienadas a olhar para uma tela e não enxerga nada do que está acontecendo. O mundo está sendo preparado para o apocalipse. Pastor, o senhor está ficando louco? Não, meu irmão. Mark Zuckerberg, você sabe quem é Mark Zuckerberg? É o dono do Facebook. Se você não sabia, pesquise sobre o que eu estou falando. Mark Zuckerberg, ele está construindo um bunker. Você sabe o que é um bunker? É um refúgio apocalíptico de 1,3 bilhão de dólares. Saiu na Forbes. Se você pegar Jeff Bezos, dono da Amazon, ele está construindo um bunker do lado da ilha de Mark Zuckerberg. Se você pegar o bunker do fim do mundo que Bill Gates construiu na Noruega, você sabe o que tem no bunker do fim do mundo? Sementes do mundo todo. Está armazenado, sabe por quê? Porque eles sabem que o apocalipse vai. E sabe o que me dói, pastor? Que tem muito crente que não acredita. Você sabia que o maior sonho do homem trilionário, Elon Musk agora é trilionário, é levar 1 milhão de pessoas para Marte? Você sabe por que ele quer levar 1 milhão de pessoas para Marte? Porque ele sabe que a Terra vai colapsar. Semana passada, os Estados Unidos desligou uma IA. Irmãos, eu estudo isso. Os Estados Unidos desligou uma IA da Anthropic. Você sabe por quê? Porque em horas, essa IA, ela vasculhou todo o sistema de segurança americano. E você sabe por que os Estados Unidos isolou essa IA? Segurança nacional, porque ela pode agir autônoma e desligar o planeta ou lançar mísseis contra outro país. E isso não é teoria. Eu acabei de falar que o ChatGPT mandou uma mensagem para o FBI. Nós estamos sendo monitorados, vigiados, controlados por sistemas de satélite e vigilância que se só encontra resposta nisso em Apocalipse 13:16. E fez que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, sem que a qual ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver com a marca. Mas veja que antes eles criaram um sistema digital de controle, eles criaram a teia que nos prende. Irmãos, isso aqui é arma. Você sabe o que é arma? Tecnologia é arma. Eu estou dizendo que a geração de Caim preparou o mundo para o anticristo. Eu vou dar um exemplo. Essa semana saiu uma portaria do governo federal. Se você tiver um poço artesiano na tua casa e não tiver liberação do governo, você vai ser multado. Agora adivinha como o governo vai identificar o teu poço artesiano? Saiu do governo federal essa semana. Você sabe como é que eles vão identificar o teu poço? Foto de satélite. O planeta já está preparado para o iníquo. Mas como é que está a igreja? Comendo, bebendo, casando e se dando em... Acorda, meu irmão. Porque o céu é real. A vinda de Cristo é real. Orebacando, remaia. A geração de Caim era violenta. Vou terminar. Caim matou Abel. O seu filho matou 2 jovens. Nunca se viu tanta violência como nós estamos vendo.
Eu sei que o que eu falo aqui muitas das vezes agora vai criar talvez alguma coisa em você, mas você viu que um jovem cortou a cabeça da mãe em Minas Gerais? Você viu que outro jovem de 22 anos foi induzido pela namorada de 17 anos para envenenar a mãe para ficar com a herança essa semana? Você viu que eu acabei de falar que um pai estava programando matar um filho para não pagar pensão? Marcos 13:11. Filhos matarão pais, pais matarão filhos, e filhos matarão os pais de desgosto. A violência tomou conta da terra. E sabe o que mais me choca, pastor Evandro? É que quando você pega esses criminosos, adolescentes e jovens que cometem crimes odiosos, horríveis, você não vê uma lágrima, você não vê arrependimento. Estão matando e não há mais arrependimento. A violência tomou conta da terra. Aleluia. Mas eu termino aqui. A geração de Caim não suportava a presença de Deus. Aleluia. Eu vou ter que falar. Aleluia. Meu irmão, infelizmente no nosso meio, se um crente começar a orar, a jejuar, tem crentes que vão chegar nele e vão dizer: você está salgado. Isso é religiosidade. Mas ser santo não é ser religioso. Aleluia. Santidade convém à minha casa, e sem santidade ninguém verá Deus. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está pregando isso em praça pública. Meu irmão, o mundo sabe mais coisas de nós do que nós deles. Compreenda, a verdade precisa ser dita, e eu estou pregando aqui. Eu sei que tem pródigos que estão aqui, que estão concordando com o que eu estou pregando. Querida, em nome de Jesus, aleluia. Ser santo não é ser quadrado, ser santo não é ser religioso. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou vendo crentes fiéis sendo perseguidos por uma geração carnal, porque a glória incomoda, a presença incomoda, a unção incomoda. Mas eu prego para uma geração, e Deus me trouxe aqui para te dizer: não quebre teus princípios para agradar os outros. Deus te chamou para a brecha, Deus te chamou para a comunhão. Você carrega o que muita gente não carrega. A presença de Deus vale mais do que aplausos. E prefira ficar com a presença. Glória a Jesus. Aleluia. É terrível, porque a teologia inclusiva está no nosso meio. É terrível, porque esses dias eu estava numa mesa de pregadores. Se é que pode dizer que pregador é famoso, né? São servos de Deus como eu. E eles chegaram para mim e disseram: rapaz, para de pregar isso. Isso não dá dinheiro. Isso fecha a porta. Sabe por quê? Porque existe uma geração que já come na mesa de Jezabel e só sabe falar o que o povo quer ouvir. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Querido, doutrina de demônio e espírito enganador está no nosso meio. Você sabe o que é doutrina de demônio? Tudo que alimenta a tua carne. E tem um monte de crente, meu irmão, que está envenenado com a geração de Caim, que vive correndo atrás de revelador e profeta para adivinhar a sua vida. E sabe por que fica correndo de um lado para outro, correndo atrás de reveladores? Porque está errado, porque está na carne. Porque se tem comunhão com Deus, fecha a porta do quarto, dobra o joelho e entra na sala do trono. Glória a Deus. Mas essa geração não quer orar, não quer jejuar, não quer Bíblia, porque
que liga a TV e está lá um pastor com um monte de água no ombro, subindo o monte, dizendo: se a tua fé não alcança, a minha alcança. Aí a pessoa não ora, não jejua, não consagra, não tem comunhão com Deus e vive com os seus gurus da fé. Meu irmão, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que edifica é a palavra, o que conforta é a palavra, o que limpa é a palavra, o que edifica é a palavra. E quem está sobre esta palavra, ele não é ludibriado por visagem. Eu creio é no poder da palavra. Aleluia! E crente que vai ser arrebatado ama ouvir a palavra. Mas eu termino aqui e digo: e o Senhor fechou a porta. Meu irmão, vigiai, Marcos 13:32. Porque não sabeis o dia que há de vir o Senhor da casa, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se ao meio-dia, ou se ao entardecer. Isso eu digo a todos: vigiai. À meia-noite, se ouvir um grito, aí vem esposo. Cadê o azeite? Orebacando, rebaia. Cadê o azeite? Aleluia, aleluia. Não vai dar tempo de você comprar azeite, mas eu tenho uma boa notícia: tem azeite fresco, a porta ainda está aberta. Era bacana, rebaia. O arrebatamento, meu irmão, pode ocorrer a qualquer momento. Noé não entrou no juízo, Noé entrou na arca, glória a Deus. Ló não queimou em Sodoma e Gomorra só foi visitado pela ira quando Ló saiu de lá. Gênesis 19:22. Apocalipse 3:10, a palavra diz à igreja: essa é a nossa esperança. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a palavra diz que a igreja não foi destinada para a ira. A maior promessa sobre a igreja não é que a direita vai voltar e o Brasil vai ganhar a Copa. A maior promessa sobre a igreja é que a qualquer momento a porta da graça vai se fechar e eu e você seremos guardados aí. Era bacana, Uremaia. Aleluia. Eu imagino o desespero. Fique de pé dando glória, fique de pé dando glória. Aleluia. 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 Eu fico imaginando o desespero, cantor Elian, quando a porta fechou da arca. Saiu correndo todo mundo para onde, irmãos? Abre-nos, Noé! Abri, estava fechada por fora. Abre-nos! Os gritos de desespero. Agora eu acredito no que você pregava. Quando Jesus voltar, as igrejas ficarão lotadas. Agora, repita comigo: Noé não ganhou o mundo inteiro, mas ele ganhou a sua família inteira. Eu vim aqui profetizar que haverá libertação e salvação sobre famílias inteiras neste lugar. Agora, sabe o que acontece, pastor? Eu descobri algo, pastor, muito forte. Sabe o que eu descobri?
que quando uma serpente, porque a geração de Caim é conhecida como a geração da serpente. Quando uma serpente ela morde um cordeiro, você sabia que o cordeiro não morre? Vai inchar e vai desinchar. E a ciência foi estudar. Como é que pode não morrer o cordeiro com a mordida da serpente? E sabe o que eles descobriram? Existe um antídoto no sangue do cordeiro que elimina o veneno da serpente. Existe um antídoto dentro do cordeiro que elimina o veneno da serpente. E este sangue está circulando aqui nessa noite. Todo o veneno de Caim vai cair por terra. E a glória de Deus vai encher a tua vida. Glória a Deus. Eu quero perguntar nessa noite: cadê a primeira alma para Jesus? Filho pródigo, até quando você vai alimentar porcos? Está aqui a primeira alma para Cristo. Diga glória a Deus. Até quando você vai dar comida para porcos, sendo que o teu lugar é na mesa comendo pão? Volta agora, filho. Jesus está te chamando nessa noite. Essa igreja está de partida, e eu quero você junto comigo naquele glorioso dia. Alma cansada, tem alívio para você aqui nessa noite. Saia da onde você está e volta. Pecador, há poder no sangue de Jesus para te limpar e te purificar de todos os teus pecados. Aleluia. Igreja, vai dando glória, vai dando aleluia. Senhor, quebra as cadeias agora, quebra os grilhões agora. Venha para Cristo agora. Aleluia. Se o Espírito de Deus está dizendo para você convidar essa pessoa, abrace ela e traga ela agora. Amanhã pode ser tarde demais. Eu estou te aguardando. A porta da arca da salvação ainda está aberta. Tem pessoas me ouvindo dentro de casa que o coração está quase saindo pela boca. Venha, hoje é o teu dia. Eu estou te aguardando. Amanhã pode ser tarde demais. Era bacana, Remaia. Aleluia, venha para Cristo, venha para Jesus. Aleluia. Eu vou esperar 2 minutos. Venha para Jesus agora. Senhor, quebra as cadeias desses pés agora. Caminha. O céu quer te abraçar aqui nessa noite. Onde está no nome do Senhor. Amanhã pode ser tarde. Aleluia, venha. Onde está a juventude dessa igreja? Não espere. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero orar pela sua alma. Aleluia. Elas também foram adorar. Aleluia, venha para Cristo agora. Onde está aquele Jesus. Venha.
avivamento dentro da tua casa hoje. O Senhor vai trazer libertação e salvação dentro da tua casa hoje. Se você quer oração, venha. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Haverá libertação e salvação em famílias inteiras neste lugar. Venha pro altar. Ura bacana, ura baia. Aleluia. Aleluia. Está chegando o dia. Oh meu Deus. Muitos grandes maravilhados. Tem mistérios de Deus aqui nessa noite. Se você está enfermo, venha para o altar, venha. Jesus cura ainda, Jesus liberta ainda. Venha. O que escandaliza é o pecado. Aleluia. 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 Segura. Meus irmãos, a cantora Lia vai preparar o hino que o pastor pediu. Mas nós vamos fazer 2 vezes. Eu sei que tem mais almas e tem mais vidas aqui, venha. Tem cadeias sendo quebradas, mas eu quero orar pela tua família, meu irmão. Eu quero orar pela tua casa, meu irmão. Quem vai sair da tua casa hoje é essa opressão que veio para destruir a tua vida e a tua família. Aleluia. Todos repitam comigo, todos, repitam comigo com essas almas. Diga agora: Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que a presença do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha a reinar em mim. Diga: Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor levou todos os meus pecados, toda a maldição, e o Senhor levou todas as obras do mal. Liberta a minha vida e liberta a minha família. Agora todos de mão levantada. A cantora vai cantar, mas antes nós vamos dizer 3 vezes. O que é que elimina o veneno da serpente? Você vai dizer 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, tem pessoas que vão ser curadas. Tem pessoas que serão libertas. Tem lares que estão ouvindo esse som, que o espírito da morte vai sair hoje. Aleluia. Diga a primeira vez, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar um grito. Agora presta atenção, irmãos. Você não vai bater palma depois do grito. Você vai glorificar. Não bata palma, glorifica. Você vai dar um grito de livre, de comprado, de lavado, de remido. Oh, o céu está com saudade de ouvir línguas estranhas dos teus lábios. Meu irmão, o veneno da serpente vai sair. Eu vejo homens e mulheres de Deus recebendo azeite fresco. Eu vejo ministérios sendo incendiados nessa noite. A glória da última casa será maior que a primeira. Depois desse grito a cantora vai louvar e você só vai glorificar. Encha o teu pulmão agora e declare: o sangue de Jesus
sobre a tua igreja. Prepara esta igreja. O veneno já saiu. Amigo Espírito, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espírito, o dom de maravilha, o dom da palavra, renova e distribui agora, o dom da profecia, o dom de apresadecer, e o dom de vida que vai matar atravia a tua noiva. Eu tenho graça, eu tenho graça, eu tenho cura, bacana, semana. Só se essa rachada da igreja não acabou. Ainda tem muita coisa que você para que eu te ouço, posso ir aprendo e passo, se superando, surpreendo a terra me escuta, passo do deserto, grande rio, cidade chuva, passo da vitória, a vitória é firme, se for pra quem custa, meu futuro é firme, já recebe o bom caminho pra você, providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho pão, a história que eu tenho na minha igreja, e não acabou, ainda tem raiva, esse deserto não vai te matar na paz, chama meu filho, toma meu nome, faço você no deserto, eu tenho onde eu sou, fale contigo, mas você me, pois eu sou o teu amigo, das ideias que querem você não me morrer, ainda tem muita coisa que você não. Para que eu te ouço, posso ir aprendo e passo, se surpreendo, surpreendo a terra me escuta, passo do deserto grande, vem chegar chuva, passo pra vitória, a vitória é certa, se for pra quem busca e espera, meu futuro é grande, já recebe um pouquinho pra você, providência no deserto, providência no deserto. Como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se ninguém os enviar? Vivemos um tempo em que milhões de pessoas ainda precisam ouvir a mensagem que transforma vidas, o Evangelho de Jesus Cristo. Em muitos lugares, há corações sedentos de esperança, famílias em busca de direção e pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. O projeto Arrependa-se, em parceria com o Eu Acredito Podcast, tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para levar essa mensagem além das fronteiras. Por meio do trabalho missionário, a palavra de Deus tem alcançado comunidades no Amazonas, Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, na África e em diversos outros campos missionários. E os frutos dessa missão são visíveis. Vidas têm sido restauradas, famílias reconstruídas, pessoas libertas, e muitos têm aberto seus corações a Cristo. Cada testemunho nos lembra que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar. Hoje, contamos com 39 missionários dedicados a cumprir o chamado do Senhor, anunciando as boas novas da salvação, onde muitas vezes o acesso ao Evangelho é limitado, mas a seara continua grande e a necessidade de apoio também cresce a cada dia. Por isso, pastor, líder e igreja, queremos convidar você a fazer parte dessa obra. Sua participação, suas orações e seu apoio podem ajudar a enviar mais missionários, alcançar mais comunidades e transformar ainda mais vidas.
Estamos vivendo dias decisivos. A missão é urgente e cada oportunidade de compartilhar Cristo pode impactar uma eternidade. Junte-se a nós nessa caminhada e seja parte daquilo que Deus está realizando. Juntos podemos levar esperança, fé e salvação para aqueles que ainda aguardam ouvir a mensagem de Jesus.